Seja muito bem-vindo a mais um TrulyCast, o podcast da Truly Offices. E hoje, nosso tema é sobre constelação familiar. E o nosso convidado é o Márcio Bright, terapeuta holístico, desde 2018. O Márcio tem uma gama aí de conhecimento, pois ele é terapeuta, ele trabalha com hipnose, com reiki, theta healing, cura multidimensional, radiestesia e radiestesia radiônica, e ele está estudando também medicina chinesa e germânica. Olha que currículo, né, gente? Márcio, seja muito bem-vindos ao TrulyCast. Obrigado, Catarina. É um prazer estar aqui com vocês. Nosso tema hoje, para muitas pessoas, né? A gente vai falar de constelação familiar. Algumas pessoas não conhecem, né, a técnica. Sim. Quando fala constelação familiar, vai achar que é só falar de família. Sim. Nós entendemos e sabemos um pouco disso, mas existe um outro lado da constelação. Sim. E hoje eu queria que você contasse assim para nós tudo sobre a constelação, falasse como é a técnica, como você trabalha. Mas antes, eu queria que você falasse um pouco sobre o Márcio. Sim. Que teve uma mudança de carreira, que fez uma transição de carreira, porque era da área de TI. Isso. Márcio. Isso. Assim, hoje eu até posso dizer que eu também fiz uma transição, né? Legal. Porque eu também trabalhei na área de TI, mas hoje eu não consegui sair totalmente e vir só para terapia. Sim. E entro aí nessa área agora no mundo de YouTube e tudo mais, mas eu queria saber como foi essa transição para você, esse processo, até você chegar hoje como terapeuta e trabalhando aqui no nosso espaço, Sim. né? Então, a minha transição efetivamente aconteceu em 2022, mas eu iniciei em 2018. Isso, eu falei 2018, isso aí. Com a terapia holística. Mas por quê? Porque eu venho passando ao longo da minha vida por vários processos, né? Então, enquanto pequeno, eu tive muito ausente meu pai, minha mãe. Isso reflete na nossa vida. Sim. De uma maneira integral, né? Então, eu me sentia um pouco deslocado. Fui passando ao longo da vida por vários processos que me fizeram buscar autoconhecimento, reflexão. Então, em 2017, foi o ápice de tudo, né? Então, eu precisei utilizar da terapia holística como recurso naquela época. E aí, utilizei reiki, outras técnicas que foram me trazendo renovação de força para caminhar, para transformar as coisas na minha vida. E aí eu gostei tanto daquilo que eu comecei a me interessar para estudar. Olha. E integrar isso na minha vida. E foi por meio daí que eu fiz o reiki, o theta healing, a radiestesia radiônica. Eu falei até errado, né? Quase que eu não consegui falar. É um nome difícil, não é tão comum, né? Radiestesia radiônica. Sim. Quase que eu não consigo falar isso aqui na abertura. Né? E aí foi interessante porque a cada momento que eu dava um novo passo, eu sentia uma transformação forte dentro de mim. E eu sempre fui muito observador. Então, você utiliza as técnicas com a observação e junto com a intuição, então você consegue ter um leque de ferramentas que permitem que você faça uma abordagem de uma maneira bem delicada e aprofundada na pessoa. Bacana. Então, foi uma experiência maravilhosa. E eu, em 2022, eu passei por um processo delicado, onde que me fez literalmente largar a área de TI, né? E então você sentir largou o chamado. agora? Isso, literalmente. Eu pensei que você tivesse largado lá em 2018. Não, eu já estava trabalhando lá. Eu estava testando, vendo realmente o que eu sentia naquilo, né? Sim. E fui vendo a transformação. Em 2022, houve um processo pelo qual a nossa menina Jade, ela nasceu com um problema de asfixia grave. Sim. E isso nos trouxe um impacto grande, porque ela só viveu 57 dias. Nossa. E nessa hora você precisa viver o seu luto,
você precisa encarar a realidade, você precisa trabalhar a sua mente, as suas emoções, ver a verdade. E aí começa a transformação. Aí emergiu aquela força ainda que do estava nada, ali. que dizem assim, do nada, todo mundo fala, né, que é do nada. Exatamente. E aí eu falei, agora é o momento de trabalhar com isso, porque você acaba aprendendo muito com essas Sim, situações. isso. E a transformação é fantástica. E aí eu comecei. Você usou a dor, né, Márcio? Eu usei a dor. Para assumir esse novo momento seu Sim. só como terapeuta. Exatamente. E eu digo para minha esposa sempre que aquilo ali foi transformador. Sim. Né? Pelo que ela permitiu a gente acessar. E a partir daí eu falei, vou começar a utilizar todos os recursos que hoje eu tenho, as características que as pessoas sempre me procuravam para falar da vida, pedir opinião. Eu falei, então está no momento agora de compartilhar todo o meu aprendizado e poder auxiliar com as ferramentas que hoje eu trabalho. E aí eu iniciei essa jornada. Muito bom. Assim, com muita leveza na alma, muita segurança. E 24 anos que você ficou na área de TI. 24 anos. É uma vida, né? É uma vida. Eu gostava muito do que eu fazia, só que chegou um momento que aquilo não estava me alegrando mais como profissional. Porque é importante que em qualquer área na sua vida que você sinta aquele chamado, você sinta aquela emoção de querer trabalhar. E esse brilho não existia mais quando eu falava sobre a área de TI. Que bacana. É incrível, incrível. E aí você fez essa transição assim de imediato. Em 2018 você começou a fazer os cursos, se dedicar, fazer essa transformação com você, né? Exato. E hoje você está transformando a vida das pessoas. Exatamente. Né? E é gratificante você ter o feedback das pessoas, a maneira como você consegue acessar a alma da pessoa, você consegue olhar para ela sem julgamento, né? Vendo realmente a verdade que se encontra ali atrás daquele ser, né? Que precisa de amparo naquele momento. Muito legal, né, Márcio? Que agora eu vi aqui que você trouxe aqui os bonequinhos. Sim, os bonequinhos. A representação, né? Que são as representações dentro do trabalho da constelação, né? Então, conta pra gente um pouquinho sobre a constelação, fazendo assim... Não, vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouquinho? Já que você trabalha aí com várias técnicas, como você utiliza todas essas técnicas? Tipo, você faz uma anamnese e decide qual a técnica que você vai trabalhar com aquela pessoa, ou aquela pessoa sabe que você trabalha com constelação e diz, Márcia, eu quero fazer constelação, ou você aplica todas elas ao mesmo tempo, juntas? Como é feito esse processo? Nos seus atendimentos, né? Falando do Márcio profissional, não só falando do nosso tema. Pra gente chegar lá no tema. Sim, claro, com certeza. Então, e depende muito da necessidade do cliente. Quando eu vejo que o cliente ele está com questões muito profundas e que não está lidando bem com aquilo, eu falo que é preciso fazer uma anamnese, uma avaliação energética, e aí a gente vai fazendo uma abordagem mais lenta para que a gente possa acessar aquilo ali sem gerar trauma. Bacana, porque geralmente fica tudo no inconsciente, que aciona o emocional e desencadeia todo um processo. Tá? Agora, tem aquelas pessoas que já conhecem as técnicas e querem ir direto ao assunto. Isso. Né? Mas eu deixo sempre bem claro o pós e contra de cada situação, deixando a cargo dele escolher. Né? Mas quando eu faço um atendimento... que a gente fala muito de tratamento, eu faço o apanhado com tudo. Eu avalio a situação da pessoa, faço uma anamnese, faço essa avaliação energética, utilizo florais, e aí a gente inicia um processo de acordo com a necessidade apresentada pelo cliente. Legal. E aí, às vezes, o tratamento dura 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então ele tem tempo, vai ter tempo da pessoa, né? Sim, não é uma coisa indeterminada. Também depende do comprometimento do cliente. Isso aí. Porque é 50% de cada um. Isso aí. Então nós estamos ali para auxiliar, para acolher, para direcionar. Isso. Mas eu preciso, né, que haja um comprometimento. Isso. E aí a gente vai gradualmente acessando. Eu costumo até dizer, você sabe, né? Eu sou terapeuta floral também, né? Mas eu só sou terapeuta floral.
Não, não. Já fiz curso Theta Healing no início, mas não utilizei. A ideia é utilizar as técnicas Sim. no trabalho, mas ainda não coloquei isso em prática. E não sei se vou colocar. Que a minha professora não me ouça, né? Né? Mas, enfim, mas vamos lá. E uma coisa que eu acho engraçada, quando você falou de 50%, né? Quando a gente está ali, você está fazendo o seu trabalho, você faz a prescrição, passo floral e tudo mais, se a pessoa não toma o floral, eu estou falando por mim, né? Se não toma, aí diz assim, aí você sabe que o floral acabou, né? Sim. Porque a gente tem um tempo. Sim. Eu ainda tenho. Como tem? Se eu sei que ele acaba em tanto tempo, né? Mas assim, isso é de cada um, não adianta. Se a pessoa não está preparada para aquele momento, não adianta. Não. Então, é o que eu costumo até falar. Faz outra terapia, vai cuidar de outra forma, vai fazer alguma coisa para que você consiga, né, fazer essa transformação interna, esse processo terapêutico, né? Exatamente. É isso mesmo. Então, assim, e tem como a gente saber se a pessoa realmente ela está seguindo, ela está se comprometendo. Isso. Que é natural que com toda a rotina de tratamento indicada e aplicado, que no mínimo 1 mês de tratamento a gente sinta a diferença. Caso não haja isso, a gente sabe que tem alguma coisa de errado. E aí existe uma conversa bem clara para saber se a pessoa quer dar continuidade ou não. Não, isso aí. Existe uma transparência, né? Isso, lógico. Isso é importante. Porque não adianta chegar a sumir, né? Sumir. A gente some. Não, depois eu volto depois, não quero mais. É de poder dizer, eu não estou no momento, eu volto depois. Eu tenho cliente hoje que tentou há 1 ano atrás, não conseguiu e voltou depois de um tempo. E que hoje está conseguindo, porque precisava alinhar e acertar algumas coisas. Exatamente. É o processo de cada um. De cada um. Cada um tem um tempo, né? Sim, exatamente isso. Exatamente. Bom. E a constelação familiar, ela mexe bastante comigo. Porque eu gosto, é uma das terapias que hoje eu poderia dizer que se eu tiver no futuro uma oportunidade, é a que eu faria. Sim. Eu acho que o Theta Healing está muito próximo. Em algum momento. Sim, ele trabalha de uma maneira diferente, mas ele acessa. Mas acessa também. Isso, né? Exatamente. Então eu acho muito próximo. Então o Theta Healing ele veio me dar esse. Vamos, que um dia pode ser, né? Então a constelação eu tenho muita vontade. E como eu gosto de ler, estudar e tudo mais, de vez em quando eu falo algumas coisas. Sim. E dou uma acessada, né? Alguns livros online, Sim. de repente, que as pessoas podem dar uma olhada e dar uma lida, procurar alguns livros direcionados. Isso é importante. Tem um que eu ganhei, eu fiz um curso de constelação sistêmica com Almir Narras, ele é de São Paulo, eu fiz online, assim, eu amei o curso, quando eu falo da constelação sistêmica na área financeira. Sim, sim. E a gente ganhou uma terapia online e eu usei ela para abrir a empresa. Que legal. Eu fiz a constelação sistêmica para a empresa. Sim. E foi muito bacana. Depois tive uma outra oportunidade de fazer uma parte pessoal minha. Sim. E assim, para mim foi muito enriquecedor. Sim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a constelação. Então, a constelação ela trabalha muito com o conceito de campo sistêmico, né? Que é o campo sistêmico que a gente pode relacionar ele à família, que é o campo sistêmico familiar, ou de qualquer outra coisa que a gente queira perceber como é que anda, como é que está funcionando aquilo ali de uma maneira inconsciente. A abordagem da constelação familiar, ela trabalha muito o inconsciente individual e o inconsciente coletivo. Coletivo. No caso da família. Exatamente. Sim. No caso da família. Falando de ancestralidade. De ancestralidade, saber porque o campo sistêmico ele influencia muito. E muitas das vezes a família, os membros não percebem o padrão que se encontra ali. E a constelação ela traz, né, do inconsciente para o consciente. No primeiro momento, é um impacto, né? Porque aquilo ali estava o tempo todo, mas você não conseguia enxergar. Então é um choque. Isso. Mas ela
por meio das frases sistêmicas, do acolhimento, do reconhecimento, Sim. né, de honrar pai, mãe, ancestrais, isso faz uma transformação em nossas vidas. Muito grande, absurda, né? é praticamente imediata, porque é o choque no primeiro momento, mas depois você consegue encontrar a verdade, você começa a fazer escolhas diferentes para que você ajuste isso, para que você corrija, né, o fluxo na sua vida, o seu caminhar, as suas escolhas, a sua percepção da vida. É fantástico, é fantástico. É muito legal. Bom. E aí, conta um pouquinho sobre os bonequinhos, né? Porque tem pessoas que trabalham e não usam os bonequinhos. Já vi pessoas que já trabalharam sem bonequinho. Sim. Então, o que o bonequinho é a representação? O que ele faz, né? Eu sei o que é, mas aí quem tá vendo pode não conhecer. Não conhecer. E aí conta pra gente. Exatamente. Os bonequinhos, eles fazem uma representação do sistema que você tá constelando. Sim. Então, pode representar membros da família, pode representar algum objeto, um animal, uma situação. Sim. Isso vai depender muito do que o constelado, que é o nome que nós damos ao cliente, que recorre à constelação, o que ele vai querer representar naquele momento, Sim. que tem significado para ele. E a partir daí, a gente percebe como o sistema está e faz umas modificações para que o sistema passe a funcionar bem. Por isso nós usamos... a gente dá o nome dos bonecos como âncora de mesa, âncora de chão, âncora d'água. Legal. E é justamente para você fazer essa manobra. Sim, entendi. Entende? E aí você traz à tona essas questões. Tá. E a interrogação, né? Então, seria o quê? A questão? Então, a questão que você ainda não sabe. Um objetivo, pode ser o trabalho, pode ser um relacionamento. Pode ser qualquer coisa que a pessoa queira constelar naquele instante. Bacana. Poderíamos fazer aqui um exemplo. Pai, mãe e eu. Um exemplo. Seria... Sim, se eu fosse um bonequinho e aí... O tipo do casal, né? Um casal com um filho. Sim. Tá? Então, o que acontece? Aqui nesse exemplo básico, nós temos um filho que está atrás dos pais. Aqui indica... que esse filho ele não tem muita força porque os pais super protegem ele. Isso é muito ruim para uma pessoa porque ele não consegue desenvolver criatividade, que vem por parte da mãe, e o movimento por parte do pai, que é a força para desbravar. Isso é muito, muito ruim. O correto é que o filho ele esteja sempre à frente. O filho à frente. Os pais ao lado para dar um apoio. Para dar um suporte, para que mostre ele o caminho, que ele compreenda que qualquer caminho que ele siga, ele vai ter um amparo, a proteção e a força deles. E isso é muito importante. E aí vamos falar da primeira coisa que você falou no início, né? Mesmo com a ausência do pai e mãe, a gente consegue fazer esse trabalho? Sim, conseguimos, claro. Isso é legal, porque algumas pessoas podem achar assim, mas eu não tive meu pai, eu não tive minha mãe... E aí, trabalhando isso, você consegue ter esse apoio mesmo não tendo eles fisicamente. Exatamente, né? Então, por que você utiliza o boneco? Ele é justamente para que o constelado ele se envolva, para que a gente reconheça isso e por meio das ferramentas, que são as frases sistêmicas, são o reconhecimento, isso acesse o inconsciente, traga à tona todo aquele sentimento reprimido de mágoa, de rancor, que está ali e está impedindo você de caminhar, de transformar a sua vida. Sabe, Catarina? Sim. Então, quando vem isso à tona, é como se você tivesse um peso da sua alma. Das costas, isso. Nossa, é libertador. E aí inicia uma nova... Você imagina que você está a vida toda querendo o apoio do seu pai e da sua mãe, hoje eles não estão presentes, mas você ainda está preso naquele sentimento da ausência de um, da ausência de outro, e carregar isso é muito pesado. E aí quando você passa pela constelação, você faz esse reconhecimento, esse acolhimento, você se fortalece. Porque muito ainda que eles não estejam presentes materialmente, você sente a presença deles na sua vida. Sabe? E aí isso nos dá força para a gente fazer qualquer coisa.
Eu ia até perguntar, né, com relação a isso, quando você falou, né, da mãe, de acolhe, o pai que leva, tem muito essa teoria. Sim. Eu costumo até falar um pouco isso, assim, se algum atendimento há alguma necessidade, é isso, né? Aquela coisa, a mãe é aquela que gera, aquela que traz ao mundo. O pai é aquele que segura na mão e te leva para o sucesso. Sim. Vamos falar assim, Sim. uma coisa bem básica. Te leva para a vida. Então, algumas pessoas que às vezes não conseguem tomar uma direção, pode ser uma falta de ter tido esse homem para levar, essa mão que leva. Sim, com certeza. É. Não só a ausência, como a mágoa de não ter tido ele. E aí você carrega isso. Se você carrega isso, você imagina uma revolta contra o seu pai, que ele, de repente, escolheu seguir um caminho diferente, arrumou outra família, não esteve presente, então você se sente rejeitado. Perfeito. Como é que você vai ser feliz na sua vida se existe uma lacuna aqui a ser preenchida? E que, até então, precisa do reconhecimento para você fazer o movimento diferente. No lugar de você rejeitar seu pai, que você, na verdade, é a fusão do pai e da mãe. Você trazer ele para próximo de você, você reconhecer que ele deu o melhor, Sim. que ele fez o melhor por você, e assim você traz ele para perto. Independente do que aconteceu, da escolha dele, da sua escolha, da família, mas você traz. E quando você traz, digamos assim, um milagre acontece. Né? Você se sente fortalecido. Porque, assim, tem pessoas que, às vezes, elas também não conseguem acessar aquela questão do pai quando morre também, né? Sim. Por exemplo, eu morri, meu pai tinha 9... Eu morri, olha, gente, eu me matei. Que isso? Meu pai morreu, eu tinha 9 anos de idade, né? Sim. E meu irmão tinha 4 anos de idade, né? Então, nós éramos muito novos. Eu consigo identificar algumas coisas, lembrar. Teve um momento na minha vida que eu apagou um pouco, né? Alguma lembrança e tudo mais. E passou. Só que assim, nós dois conseguimos ir. Né? Não sei se a energia masculina que cada um carrega, ou que a minha mãe carrega, nos impulsionou, né, para ir. Mas existiu isso, essa falta de ter aquele homem para carregar. Né? Então, eu consigo trabalhar isso na terapia, né? Sim. Meu irmão, não sei se trabalha isso. Mas e aí, existem algumas pessoas também que não associam o pai... por não estar aqui presente fisicamente, não só aquele que largou a família. Sim. Pode ser trabalhado isso também? Claro. Porque pode ser uma revolta também, né, Márcio? Sim. Porque tem pessoas que às vezes não conseguem identificar que a ausência do pai, até pela morte, pode ter achado que a rejeição dele tem a ver com isso. Sim. E muitas das vezes a gente faz isso por medo ou proteção. Exato. Você não quer encarar a verdade por outro prisma, então é muito mais fácil você pegar esse sentimento, essa experiência e guardar. Sim. Só que enquanto você guarda, você não resolve. Aquilo fica pendente em você e na sua vida. Exato. E ainda que ele tenha morrido, né? O parente tenha morrido, você consegue representar ele, né? Exatamente. E tratar isso, e ter a consciência, né? Sim. E a importância que, nesse caso, o pai teve foi nos trazer a vida. Porque ele trouxe. Exato. Eu acho que é muito mais importante, né? Sim. E é aquela questão do honrar, né? Quando a gente fala de honrar pai e mãe, qual o significado e o que você colocaria aqui para as pessoas que estão nos ouvindo? É o reconhecimento da importância deles, né? Do pai e da mãe em nossa vida, porque eles não nos deram a vida. É por meio deles que nós viemos a este mundo, né? Porque precisa da combinação dos dois para formar o feto e nascer o bebê. Então, a importância dele é a gente reconhecer isso na nossa vida, e muitas das vezes a gente não reconhece, seja por qual motivo. Então, é trazer essa força. Sim. E a questão da ancestralidade também é muito importante, né? Porque aí você olhar avós, tios, tias, também tem esse processo, né? De estar. Então, assim, qual é a representação disso, assim, da família numa constelação? Porque às vezes tem pessoas que não se dão bem com a família. Sim. Ou que são muito apegadas à família. Sim.
Qual a dica que você daria, assim, para essas pessoas ajudarem até as que rejeitam a família? É preciso olhar diferente. Porque muitas das vezes a gente olha achando que aquilo ali é um problema. E a gente precisa reconhecer que o outro, ele passa também por situações, desafio. É uma compreensão. E muitas das vezes isso vem de geração. Quando a gente fala da ancestralidade, pode ser de bisavó, de avós, e tudo isso vai comprometendo o sistema. Então a gente precisa reconhecer, olhar que aquela pessoa está passando pelos desafios dela, muitas das vezes ela nem se compreende. Sim. Então ela está ali perdida no mundo. Então vamos acolher, vamos ver de maneira diferente, que é o que a terapia Constelação Familiar ela faz, é permitir que você veja a verdade no seu sistema. Então eu tive um exemplo com um cliente que um cliente amigo na época, até mesmo trabalhava com a área de TI. Ele estava muito chateado porque a mãe dele apoiava a irmã e não sei o quê. E aí eu começando a conversar com ele, fazendo ali todo um apanhado de informações, veio à tona que a mãe dele apoiava a irmã porque quando a irmã nasceu, ela nasceu com um defeito nos dedos. E ela atribuía aquilo ali à mãe, culpando a mãe pelo que aconteceu, porque enquanto grávida, ela fez exame de raio-x para poder ver alguma coisa nos dentes, e aí ela atribuiu que a culpa era da mãe. Que ela teve doente por causa disso? Sim, aí ela nasceu com o dedo colado, tiveram que fazer uma cirurgia, ficou uma cicatriz, e ela até hoje, pelo menos até ano retrasado, ela arrumava confusão e exigia uma reparação por parte da mãe, como se culpasse a mãe o tempo todo. E ele, na verdade, ele ficava chateado porque achava que a mãe gostava mais da irmã do que dele. E quando eu trouxe isso à tona, tudo se transformou. Hoje, a irmã dele tem uma filhinha e eles estão mais unidos do que antes. Ele está lá ajudando ela. Ou seja, ele precisou ver a verdade de uma maneira diferente. Parou de julgar e acolheu. Porque as duas estavam em dor. E tem essa questão, né, do ciúme também, né? Do filho, dos irmãos, do que gosta mais, que não gosta. E aí a gente consegue abrir essas questões, né? Vem tudo. O que é, assim, hoje eu falei, né, que eu fiz a constelação sistêmica profissional, pro lado profissional, né? Então a gente fala assim, ela cuida do emocional, ela cuida do nosso material e ela cuida do nosso profissional. Eu não sei se a gente conseguiria falar junto de todos, se você quer falar separadamente, mas assim, o que ela pode ajudar? Olha, eu não sei se cada tema, cada item você poderia... emocionalmente pode ajudar dessa forma, materialmente pode ajudar dessa forma. Na verdade, tudo a gente acaba integrando. Mas se a gente separar, na questão profissional, como você falou, ela traz à tona o que você, como um profissional, como você está agindo como profissional, com as suas falhas, o que você traz consigo que impede de você se tornar um bom profissional. Né? O seu comportamento. De repente, você não consegue ser um bom profissional porque ainda você está preso a uma característica de vitimismo, ainda não teve a maturidade para tomar suas decisões, para você reconhecer isso, que você é responsável pelas suas atitudes e transformar. No caso das emoções, é natural que você traga essas questões o tempo todo, porque você está sendo questionado, você está sendo testado o tempo todo. Então, muitas das vezes a gente acha muito, mas a gente não chega ali para conversar. O que está acontecendo? Por que você não está bem comigo? O que eu te fiz? Compreender. E a gente acaba... As pessoas tiram conclusões... precipitadas. E julgam. E aí você não resolve e você só... digamos assim, você gera ainda um transtorno muito maior. Você complica. Eu vi uma vez uma pessoa que fazia constelação para a área financeira. Por isso eu deixei até isso separado, né? Eu perguntei. Aí eu achei interessante, porque
Eu não sei se isso é uma maneira de atrair, porque quando fala de dinheiro, todo mundo quer ir. Sim, sim. Que é uma maneira, ou focar num segmento, né? Vou focar naquela parte e vou atender a pessoa. Porque a gente fala muito dessas questões que a gente esqueci a palavra agora. Que eu tinha bastante isso, essa questão de... Não é ressignificar, não. Esqueci a palavra agora. Com relação ao financeiro, ai, meu Deus. Transformar? De você ficar com pena e não sei o quê. Gente, a palavra é... Eu sei o que você está dizendo. A palavra tá aí. É uma crença. É uma crença, mas limitante. na verdade mas é uma outra palavra que eu esqueci agora e não tem problema. A gente também esquece. E que é a crença de você não pode gastar porque você tem pouco e você ficar ali. Eu acho que isso, nessa constelação, na parte financeira, você iria olhar bastante por isso? Você olha? Sim, você consegue trabalhar isso com os bonequinhos e tudo mais? Dá para você trabalhar, porque na verdade, quando você está com um problema no financeiro, existe alguma coisa lá atrás. Em relação a essa questão, vai que de repente numa dinâmica familiar você sempre teve de tudo com muita facilidade do pai e da mãe, então você não tem a responsabilidade de administrar os seus recursos. É natural que isso vai impactar na sua vida, porque é natural que você cresceu, começou a correr atrás dos seus objetivos de vida, é que você tenha responsabilidade para administrar e investir. Mas uma pessoa que ainda não conseguiu cortar, digamos assim, esses laços, ela vai ter problema. Problema, né? Sim. A palavra tá na ponta da língua, Márcio. Escassez. Olha, nosso suporte aqui, escassez. Sim. Porque às vezes a gente tem uma situação muito boa e aí você perde e aí a pessoa fica com aquela questão, ou ao contrário, a pessoa tem escassez e não consegue ver que ela está começando a progredir, evoluir e que a roda vai girar e quanto menos escassez ela vai ter a prosperidade, né? Sim. Isso é muito interessante. Eu falei, eu tinha muito isso, ainda posso ter, mas tem muita gente dessa forma, né? Sim, tem. E é questão de percepção, né? É o processo que a gente passa de transição, né? De você compreender, ver as coisas de uma maneira diferente em relação a essa mudança que você está fazendo para a prosperidade chegar na sua vida. Nada acontece de maneira imediata. Isso. Você apenas precisa reconhecer que existe uma questão a ser trabalhada e mudar. Então, aí quando fala de uma questão a se trabalhar, aí a gente não consegue falar de terapia sem falar de feridas emocionais. Porque tudo tem a ver com o que a gente passou, ou na infância, ou no passado e tal, né? Então, assim, como que a gente pode estar usando a constelação para... como ela pode ser aplicada para trabalhar essas feridas? Então, o campo sistêmico, ele vai trazer à tona exatamente o que está acontecendo com aquela dinâmica e com aquela pessoa. Tá? E a gente sabe ali o que precisa ser trabalhado para curar. Tá? No caso das questões emocionais que você está falando. E aí nós vamos fazer um trabalho direcionado. Ela traz a informação, a gente pega essa informação e trabalha ela da melhor maneira para que seja transformada. Porque se você não mudar as questões emocionais... A gente não consegue caminhar, né? Não consegue. E tudo que vai para o nosso inconsciente, primeiro primeiro ele tem que passar pelo racional e depois pelo subconsciente. E as únicas maneiras disso adentrar é por meio de emoções, positivas ou não. E depois que entram ali, elas permanecem até que a gente ressignifique. Mas para ressignificar, eu tenho que reconhecer que eu tenho aquela questão de emoção, seja com parentes, seja comigo mesmo, né, seja com trabalho, enfim, seja com o que for. Você reconheceu, você percebeu que aquilo te incomoda, que precisa ser mudado, aí sim é o momento da gente trabalhar a constelação. Isso, trabalhar. E se a pessoa não identifica o que é, você trabalharia com outra técnica?
Olha, a pessoa... Para buscar, alguma coisa assim? Enfim, na verdade, ela pode até identificar, ela pode não querer reconhecer aquilo. Que é difícil, às vezes, realmente, para as pessoas A reconhecerem. gente entra no modo Isso de aí. negação. Isso aí. Tá? E aí, quando eu percebo isso, eu já entro, olha, então nós vamos pegar uma outra linha. Vamos fazer um tratamento, vamos trabalhar com isso. Para quê? Para que a pessoa ela se torne mais acessível. Sim. E aí eu utilizo o reiki, eu utilizo a radiestesia radiônica, eu utilizo os florais. Bacana. E outras técnicas juntas para trabalhar o inconsciente, a parte energética daquela pessoa, para que ela me permita abordar isso sem ter uma rejeição imediata. Porque é automático, né? Quando eu vou acessar aquela questão bem sensível em você, que te incomoda demais, é natural que você se defenda, você se muna ali do campo, seja o que for, impedindo que eu entre nessa questão. Sim. E aí eu vou contornando pela beirada para conduzir melhor aquilo. Você vai dando uma... Sim. Vai devagarzinho, né? Não, eu tô rindo porque eu sou uma que de vez em quando eu dou uma... Não! Não é assim, não! Né? Mas assim, a gente tem sempre aquela questão do outro, né? E dizer que já está fazendo a nossa mudança, fazendo o nosso processo e tudo mais. Eu tô vendo aqui que você trouxe umas cartinhas também. Sim. Eu queria saber o que é. São cartinhas que vocês trabalham na constelação também? São cartas que foram feitas com as frases sistêmicas e outras coisas também criadas por Bert Hellinger, que foi o idealizador da constelação familiar e sistêmicas. E geralmente ao final da constelação você pede para o constelado ele escolher algumas cartas para que aquilo ali faça ainda mais sentido para eles. E aí eles escolhem. Nós viramos a carta e pedimos para a pessoa para ler. Porque na hora que ela está lendo, aquilo ali vem à tona na mente dela, com tudo aquilo que ela precisa mudar de uma maneira muito direta. É incrível o quanto isso gera impacto. Sim. Entende? Deixa eu pegar uma carta aqui. Eu já ia pedir para tirar uma. Eu já quero tirar uma, então, pode? Uma delas. Pode tirar. Posso? Pode. Não, se quiser separar essa para você ler. Eu tirei essa daqui. Isso. Já você quero tira aqui, uma. Escolhe o que você achar melhor. Sim. Vamos lá. Vou ler, hein? Vai. A vida é muito simples. Recebo de volta tudo aquilo que dou. Hoje eu escolho dar amor. Louise Hay. Sim. Gente, que espetáculo! Amei isso. Vou ter que guardar, tirar foto e tudo. Amei. E você vê que quando você olha e lê palavra por palavra, sentindo a energia, o peso delas, você vê que aquilo ali mexe com você. Com certeza. Então, aí já começa a transformação. Então, você vê a quantidade de ferramentas que nós temos na constelação para trabalhar. Exatamente. Assim, e eu gosto muito de frases, Sim. né? Eu gosto muito de frases, eu gosto muito de trabalhar. Assim, eu na terapia, por isso eu falo assim, eu falo o meu sentido com relação às cartinhas. Sim. Eu já olhei, a primeira coisa que eu falei foi isso, porque a gente tem as cartinhas de florais de bar, né? Sim. Apesar de ainda ter algum conhecimento com alguns outros e também trabalhar com outros sistemas, mas existem as cartinhas e eu tenho as cartinhas, né? Sim. Então, assim, tenho clientes que já querem pegar a cartinha logo. Eu não sei se você trabalha com a cartinha, não. mas um método que eu criei para mim é esse. Eu pego as cartas e a gente começa a conversar. No meio do atendimento, eu dou uma embaralhada na carta. Assim, eu até fiz uma publicação uma vez, outro dia, eu não jogo a carta, né, gente? Pelo amor de Deus. É bem diferente. Cara, e a carta, ela vem com o significado daquela flor. Em alguns momentos, se eu achar necessário, eu incluo esse floral na prescrição. Sim. E assim, Márcio, foi o que você falou. A resposta, ela vem, às vezes, na carta. Eu já tive cliente que chegou e falou assim, hoje eu não tenho nada para falar, eu quero tirar a carta primeiro. É o maior barato quando diz eu não tenho nada para falar, porque quando chega, aí é aquele dia que fala mais, né? Sim. Né?
Porque eu não tenho nada para falar, mas você acha que é tanta coisa na cabeça e você não sabe por onde Por onde começar. E exatamente aquela tensão, a preocupação. E agora? O que eu vou falar? Onde que ela vai acessar? Isso. E a carta, ela consegue minimizar e aí, o isso. mais barato é tipo assim, vou dar um exemplo de estar falando com alguém, vamos falar de culpa. Sim. Vamos falar de culpa, né? Culpa, a maioria, às vezes, né, a gente sente culpa por coisas tão mínimas, né? E aquilo nos faz, às vezes, até não faz bem para nós. Não, de maneira alguma. Costumo dizer que culpa e medo, eles não deixam a gente avançar, né? Eles dão um bloqueio pra gente. Sim. E aí, estamos falando e tal, daqui a pouco, quando vai tirar a carta, é o de culpa. Nossa. Ou então, a pessoa não falou sobre aquilo e quando tira a carta, saiu isso. Eu esqueci disso, esqueci de te falar isso. Sim. E aí, a carta vem mostrar. Porque é o que eu digo, é a energia quando a gente está no atendimento, né? Então, é uma troca quando a gente faz esse atendimento. Sim. E isso é muito bom, Nossa, é maravilhoso, Catarina. Maravilhoso. É muito bom. Eu tive essa constelação que eu fiz, foi muito interessante, porque foi online. Eu confesso que eu nunca fiz uma constelação presencial. É outra coisa. É bom demais. Fiz já, perdão. Ai, meu Deus. Fiz sim. Já fiz com uma amiga. Gostou? Gostei. Mas só que a dele foi muito intensa. Não que a dela não tenha sido. Foi diretamente com você? Foi comigo. Foi comigo. Mas, assim, a ponto do Almir, na época que ele fez, né? E ele falou, eu podia ter gravado. Porque a resposta que foi dada, até minha, Sim. do que eu senti online, foi tão bacana que ele disse que nunca tinha conseguido fazer aquilo. Porque eu me libertei, eu abri, eu estava aberta para aquilo ali, né? E isso é importante. Isso é muito bom. Faz toda a diferença. Faz muito bom. Não, eu fiz com a Lívia. A Lívia é uma amiga que faz terapia holística também, que já atendeu no nosso espaço. Legal. Mas eu fiz, mas foi para uma outra questão. Na verdade, o dele foi uma coisa bem mais profunda, né? E eu acho que acessou uma coisa que precisava dar um start, né? Sim, precisava movimento. sair. Exatamente. E aí, Márcio, como a gente... Eu vou tirar essa foto, você guarda para mim? Posso ficar com ela? Claro. E qual é essa outra que você estava lendo? A minha a constelação é um código que ajuda a demonstrar a intuição individual e coletiva. Cláudia Rosaletti. Essas pessoas que assinam, muito interessante essa também. Agora, essas pessoas que assinam são quem? São pessoas terapeutas. São terapeutas. São terapeutas. Porque como foi de Bert Helling, terapeutas criaram as frases e colocaram. Foram associadas. Muito bacana. Utilizado para a constelação. Muito legal. E gerando um impacto profundo mesmo. Muito bom. Bom, estamos aqui ainda. Eu queria te fazer uma pergunta, né? Eu achei muito bacana ali. Que a gente... É engraçado que, assim, você não falou de chakras. Não. Mas a sua logo... Tem os chakras. Tem os chakras. Sim. Né? Então, assim... como você trabalha os chakras. Sim. Né? E eu queria que você falasse um pouco da sua logo, de tudo, né? De tudo ali que eu achei bacana. Que é um Bzão lá do... Sim. Bright. Da Bright. E a pessoa, né, mostrando que nós precisamos trabalhar os nossos chakras. Sim, com certeza. Então, essa logo aí, ela foi idealizada comigo e minha esposa Vanessa. Nós tivemos a ideia de colocar o nosso sobrenome e fazer uma representação de uma pessoa, né, de um ser humano que precisa reconhecer que existe coisas além da materialidade, que é a representação dos chakras e o quanto eles estão integrados na nossa vida. E que quando há qualquer coisa que a gente vivencia na nossa vida, seja ela num contexto energético, eu falo, por meio de pensamentos, emoções, né, afeta diretamente os chakras. E da mesma maneira que se você não tem uma boa alimentação, ou se você não ingere líquidos saudáveis, naturalmente você vai impactar isso. E os chakras são bolas ou cones, dependendo de como a pessoa compreende isso,
que operam no corpo sutil, Sim. né? Então ele é invisível ao olho nu. Sim. E que eles precisam trabalhar numa velocidade para manter a qualidade, manter a saúde do nosso corpo. Qualquer coisa que afete ele de maneira direta vai fazer com que ele reduza a velocidade naquela região. Sim. E aí não vai nutrir energeticamente a manutenção da saúde, dos órgãos. Do seu corpo, né? Do seu de corpo. que te sustenta. Exatamente. Ali, no caso, nós temos 7, nós temos muito mais do que isso. Mas se você compromete um deles, você já enfraquece a comunicação com os demais. Sim. E aí existe um processo de degradação natural. E como que eu faço na terapia? Além do reiki, eu faço o reiki para limpar o chakra, desbloquear o chakra Bacana. e reenergizar o chakra. E aí, numa sessão, você consegue fazer isso. Então, você traz... você consegue acessar, numa sessão de reiki, questões que estão ali no inconsciente também do cliente. Eu tenho relato de pessoas que falam, olha, me veio aqui nesse momento aqui questões que eu nem lembrava mais, que estavam ali na minha vida há muito tempo. Como eu te falei naquela hora, a forma de você acessar por outro caminho, já que eu não consigo acessar diretamente, eu consigo por meio do reiki de outra forma, trazer né? isso. E aí você começa a alinhar tudo, a vida da pessoa vai começando a se transformar, porque o corpo passa a funcionar melhor, o corpo sadio, a mente funciona bem. Sim, é o corpo como é que tem uma frase que é mente sã, Corpo são. corpo são. Sim, e a gente não tem que excluir nenhum, você tem que integrar. Isso. Então a terapia holística, ela faz o quê? Ela soma recursos com a medicina convencional, ela não exclui, pelo contrário, ela traz uma visão bem ampliada de como nós somos constituídos. Sim. Né? A origem dos chakras, se você estudar na história, ela remete a mais de 3.000 anos. Então não é um conceito novo, é algo que já existe há muito tempo. Que foi um pouco esquecido, mas de uns anos para cá está vindo com muito toda a bem força. falado, isso. Exatamente. Isso. E aí, o que acontece? É preciso que a gente expanda a nossa consciência, a nossa mente para outras coisas. Nós não somos só um corpo. Isso. Né, com carne, ossos, músculos. Não. Existe algo a mais. Existe uma consciência. E essa consciência, ela precisa de todo um equilíbrio. Bacana. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta que é curiosidade, né? Curiosidade. Você está fazendo medicina chinesa. Quando a gente fala de medicina chinesa... Então, a gente fala de medicina chinesa, eu, Cataria, associo a acupuntura, a auriculoterapia. Seria isso ou não? Não, na verdade, é o sistema chinês, você pode fazer qualquer coisa nesse sentido. Você pode fazer acupuntura, auriculoterapia, ventosa. O importante ali é você entender o conceito. Dos 5 elementos, dos meridianos. E a acupuntura, você pode... Dentro dela, você pode utilizar a acupuntura, colocando agulha em determinados pontos para dar o desbloqueio. Isso. Você pode usar a auriculoterapia, que os pontos no da ouvido orelha também, que reflete em todo o nosso corpo. Sim. Nós podemos usar ventosa terapia, que você utiliza copinhos com pressão negativa para desbloquear. Nós podemos usar moxa bustão, que você utiliza a erva artemisia, ela aquece a região afetada. Um cheiro maravilhoso. É bem eu forte. Eu gosto, mas tem gente que não gosta. Nem todo mundo gosta, mas o fato de você aquecer ali, a pele absorve e já faz toda uma mudança. Legal. E aí você vê que é uma mudança física que influencia no energético. Da mesma forma que quando você trabalha no energético, você influencia o físico. É verdade. São métodos diferentes que trabalham para alcançar o mesmo objetivo, a qualidade de vida. Verdade. E aí, eu vi que tem a germânica. Sim. Essa eu nunca ouvi falar. Ela na verdade, ela foi elaborada por um médico alemão. E ele chegou à conclusão, dentro de todo um estudo, porque na época ele tinha um filho. Ele estava pescando, na época, no lago com esse filho e, acidentalmente, alguém do castelo deu um tiro e acertou um filho dele. E o filho ficou internado há algum tempo, não me lembro se foi uma semana, 10 dias.
E aquilo foi muito impactante para ele. E ele que não tinha doença, não tinha câncer, não tinha nada, ele desenvolveu câncer de próstata. E aí ele começou a pesquisar, porque ele queria entender por que surgiu aquilo. E aí a medicina germânica, o que ela faz? Ela fala que todos nós passamos por... temos acesso a conflitos, seja direto ou indiretamente. E esses conflitos, eles acionam um conflito biológico, que começa na mente, que afeta o cérebro e afeta o órgão relacionado àquela área do cérebro que foi afetada. Sim. E aí desencadeia todo um processo. Então, digamos o seguinte, se você tiver na parte de trás aqui do seu cérebro antigo, você passou por um conflito que afetou ele, você vai desenvolver multiplicação celular, ou seja, câncer. Você vai desenvolver o câncer. Né? Agora, se você afetar a medula cerebral, você já vai ter degeneração óssea, de cartilagem. Gente. Tudo isso implica. E enquanto você estiver naquele conflito, ou seja, está no inconsciente, você está remoendo aquilo. Você muda o funcionamento do seu corpo. Eles dizem que ela diz que nós temos duas formas de funcionamento do corpo, que é o parasimpático e o vagotônico. O parasimpático, ele funciona durante o dia até as 18 horas, que é quando coloca a gente na agitação. E tudo mais. Depois de 18 horas, nós entramos no modo vagotônico. O que seria isso? É um modo de relaxamento, até porque a partir de 18 horas você começa a liberar melatonina. Então, teu corpo entra num outro estágio, processar tudo. E aí, quando você entra no conflito, o segundo modo ele não acessa, ele não ativa. Então, você fica naquilo, sobrecarregando, no loop, sobrecarregando o teu sistema. E aí, o que a medicina germânica ela faz? Ela consegue identificar, porque ele catalogou tudo isso, identificar a origem do conflito e trazer também do inconsciente para o consciente para que a pessoa possa parar, né? Sair daquele conflito. Sim, muito interessante, porque em episódios anteriores a gente falou sobre causa emocional também. Só que assim, é mais ou menos isso daí. Se você tem alguma coisa, você vai bloquear aquele, mas o interessante que você falou é que ela vai acionar determinado local pelo que você teve. Sim. Ela vai mais profundo. Vai, exatamente. Nossa, eu gostei disso. É muito interessante. Gostei a medicina disso, germânica é fantástica. É bem diferente, Agora é engraçado, né, Márcio, que a maioria deles que vão descobrir essas coisas, né, é através deles estarem doentes e eles vão buscar cura para eles. Dr. Bach foi mais ou menos assim. Exatamente. Foi assim, na verdade, né? Ele tinha 3 meses de vida e ele resolveu ir lá e fazer os estudos e foi. E durou muito mais tempo e fez as 38 fórmulas aí, flores. Ele trouxe 38 flores pra gente trabalhar, né? Mas, enfim, e aí é muito interessante essa gama de terapias que hoje estão vindo para fazer essa composição e ajudar a gente a levar aí um tempo maior de vida. Sim. Porque antigamente a gente tinha 60, 65 anos, era o máximo, né? E hoje em dia a gente muda, né? Uma outra coisa interessante, você é mestre em Reiki. Sim. Né? Quando a gente fala mestre em Reiki, é aquele que pode também dar curso e aulas. Sim, eu posso iniciar pessoas, exatamente. Legal. E aí, eu ia te perguntar, porque aqui você passou pra gente, né? Sim. A gente pega aqui o currículo. Tem alguns tipos. Sim. Queria que você contasse um pouquinho sobre elas, sobre os tipos. O Reiki, inicialmente, ele começou com Mikao Usui, que era um monge japonês. Então, ele veio com alguns símbolos que você aplica no tratamento, para limpeza, para realinhamento de várias coisas. Ao longo do tempo foi evoluindo, outros sistemas foram desenvolvidos utilizando ele como base, que é o tibetano, que utiliza muito mais símbolos para tratar diversas coisas, que foi o que eu mencionei aí. E tem também os chamas sagradas, que é que eu trabalho, que é um sistema que você trabalha com energia de chamas, que são as chamas violetas, verde, cada uma com uma funcionalidade. São as cores, na verdade. São as cores. Falando de cromoterapia, Sim, pouco também, exatamente. trazendo. Tem esse conceito, Bacana. só que aí você ativa elas em suas mãos. Bacana. E aí você consegue potencializar o seu tratamento. Então, o Reiki ele te dá uma ferramenta imensa.
Quando você chega a um nível de mestrado, você Legal. consegue pegar essas técnicas e agregá-las, obtendo um resultado muito melhor. Muito bom, muito interessante, né? Porque Sim. assim, eu confesso que eu não é uma técnica que eu tenho vontade de fazer, não. Aí eu acho que eu não consigo ficar parada muito tempo ali fazendo isso. Eu acho que é muito isso, tem que estar muito disposto ali para estar trazendo cura para a pessoa. Sim, na verdade, quando você começa a praticar o Reiki, no início, você passa por todo um processo de teoria, de prática, então você vai condicionando o seu corpo energético, né, para se conectar melhor com essa energia. E aí, conforme você vai avançando, aquilo vai se integrando dentro de você de tal maneira que na hora que você está praticando, você sente uma suavidade, você, sabe, não existe um desconforto, mas é claro que a pessoa precisa estar preparada, se identificar com a técnica. Bacana. Então, assim, sempre que eu estou fazendo um atendimento com Reiki, eu sinto uma energia maravilhosa, eu sinto um bem-estar, uma alegria imensa tomando Muito conta bom. de mim. Muito bom. Bom, antes da gente continuar, vou dar um recadinho aqui pro pessoal. Se você tá gostando do nosso episódio, coloca aqui embaixo, ó, tô gostando, bota um joinha, quer fazer perguntas, né? Siga as nossas redes sociais, siga a rede social de Márcio Bright. E vamos lá, Márcio, hoje você trabalha com a Vanessa. Sim. Vanessa, sua assessora, seu braço. Minha parceira em tudo, minha esposa amada e querida. Que Amo bom, ela. muito bom, né, ouvir isso. E na constelação isso é muito importante, essa relação do homem e mulher também, né? Eu queria te perguntar como é trabalhar em família. Hoje, né, por quê? Você saiu de uma área de TI, de tecnologia, exatas, né? Totalmente. E aí, hoje, você vem trabalhar com ela. Te dando apoio, te dando suporte, te ajudando ali. Como é? Olha, é muito bom, porque nós somos muito parceiros. Então, conviver com a Vanessa é algo, assim, realmente maravilhoso. É natural que todos nós temos desafio no dia a dia, mas a gente leva isso com leveza, a gente leva isso com amor. E quanto mais entendimento a gente tem, porque nós conversamos muito, né, a gente estuda muito sobre várias coisas, então a gente traz essas ferramentas que a gente aprende na terapia no e dia a colocamos dia. em prática no dia a dia. Então não é peso algum, pelo contrário, nós nos fortalecemos a cada dia, Catarina. Muito bom. É maravilhoso. Muito eu legal. agradeço muito a vida por hoje caminhar com essa mulher maravilhosa que eu tenho do meu lado. A Vanessa está aqui nos bastidores e está recebendo a declaração direto na câmera. Isso é muito bom, né? Então, quando a gente fala de terapia homem-mulher, o que a constelação pode ajudar e trabalhar isso? Muita coisa. Ela vai acessar o que a gente precisa mudar dentro de nós para melhorar a relação, tá? Então, assim, ela mostra se de repente eu tô tendo uma postura de menino e não de homem na relação. Vai mostrar se a minha esposa ela tem uma postura de menina e não de esposa, de maturidade. Legal. E quando ela mostra, a gente consegue pontuar aquilo e alterar. Olha, nós precisamos mudar isso. Porque para a gente caminhar juntos, a gente tem que mudar, a gente tem que reconhecer os nossos pais ancestrais, para a gente ter força aqui, ó, para darmos a mão e seguir juntos. Legal. E a gente aplica isso em casa, não fica só na palavra, né? O bom de hoje a gente ter acesso a essas informações é porque realmente nós colocamos em prática e nós percebemos a transformação. Muito bom. Então, a cada dia a gente cresce, a cada dia a gente ressignifica a nossa história, a nossa caminhada. E o que eu posso dizer para as pessoas que hoje nos ouvem é que façam terapia, busquem a técnica que mais você se identifica, porque é transformador, é libertador. É muito importante a gente deixar para trás o antigo eu, aquele que não funciona, aquele que geralmente faz a gente carregar peso demais, desnecessário, para dias melhores. Então, é preciso a gente vencer esses paradigmas. Muito bom. E hoje, caminhando junto com minha esposa,
E eu percebo isso com muita gratidão no coração. Legal. Hoje, quem te inspira, Márcio? Ai. Bem, eu tenho tanta inspiração, né? Mas, assim, é difícil citar uma pessoa só. Eu gosto muito de ler livro, eu gosto muito de Osho, eu gosto de muitas literaturas, de exemplos de pessoas que passaram neste mundo e deixaram seus exemplos, como Osho, Legal. Jesus e outras verdades, independente de religião, sabe? Mas é a questão da conduta, é como que você age sem julgamento, sem gerar muito atrito, sabe? E eu acho que é muito mais leve. Muito bom. Então, agregar essas visões, mas compreender. Porque muitas das vezes a gente só lê e fala da boca para fora. Isso. Então, eu sou uma pessoa, a Anessa mesmo fala, eu trago uma informação, reflito, eu faço aquilo ali reverberar dentro de mim e vejo de que maneira eu posso aplicar na minha vida, no dia a dia. E é transformador. Muito bom. Sabe, como falei no início da nossa conversa, durante uma fase da minha vida, por ter ausência de pessoas importantes para mim, eu era uma criança revoltada, tinha muita raiva no coração, mas aquela raiva e aquela forma de defesa de muitas das vezes afrontar as pessoas, machucar as pessoas, é porque eu estava em dor. E eu não me compreendia, eu não compreendia a dinâmica que eu vivia. Do contexto, né? Exatamente. E aí você vai passando por tudo isso, você pega essas referências e vai trazendo para o seu dia. Você consegue caminhar melhor, sabe, Com Catarina? certeza. É inspirador. Muito bom. Então você vai olhando as pessoas que já vai estudando e vai colocando. Sim. Então, assim, você tem várias pessoas e que você pratica, você bota em prática aquilo que você aprende, né? Sim. Que é o mais importante. Porque senão eu vou ser apenas um repetidor. Exatamente. Eu vou apenas compartilhar com você o que eu li. Sim. Mas se eu vivencio essa experiência no meu dia a dia, no meu interior, eu posso levar isso para você de uma maneira mais profunda. Eu posso, de repente, falar algo que você está precisando ouvir naquele momento e isso transformar a sua vida. Com certeza. Não precisa, às vezes eu posso te dar simplesmente um abraço. Sim. E esse abraço é o suficiente para mudar o seu dia. Mudar a sua percepção, de repente, em relação ao teu sistema ali. Exatamente. Das pessoas ao seu redor. Isso aí. Dá amor, né? Amor. Aqui, saiu pra mim aqui. Que a vida é simples, você precisa dar amor. Às vezes o amor não é o amor de um homem e uma mulher, um pai e um filho. É dar amor em qualquer coisa, né? Sim. Então, assim, até eu vou puxar aqui um pouquinho aqui, até pra Trulli, né? Sim. Que assim, hoje você falou até da mocha, né? Que você Isso, atende aqui. E lá embaixo você não podia atender, né? A gente, na sala. Agora a gente tá com uma sala nova. Maravilhosa. E hoje você já tá usando a mocha na sala? Sim. Então, assim, o que você achou, né? Dá pra gente esse feedback da sala. Nossa. Como está? Como seus clientes estão gostando? A sala é maravilhosa. Eu só tenho elogio a fazer. Muito confortável, muito aconchegante. E todas as pessoas que chegam ali se sentem muito confortável. É como se você fosse para um outro plano, sabe? É muito bom. A energia que a gente sente quando está ali é maravilhosa. Hein? Eu só coloquei isso por conta da questão do amor. Sim. Porque o que a gente busca fazer aqui é exatamente isso. Qualquer item, qualquer detalhe é com amor. E eu sinto com isso. carinho para vocês e para nós. Porque eu tenho que fazer alguma coisa para eu me sentir bem. Eu não estou aqui para oferecer um serviço só porque eu tenho que oferecer para ganhar dinheiro. Não. É um negócio. Sim. Que eu sei que é. Mas é alguma coisa para trazer algo confortável para todos nós. Então, e esse é o seu diferencial. Esse é o diferencial da Trulli. Hoje mesmo eu estava falando com o Alexandre, assim que eu cheguei, eu falei, cara, é fantástico. Eu me sinto tão confortável, tão bem quando eu vim para cá. A parceria que eu tenho com vocês é maravilhosa. Então, assim, eu fico radiante quando eu venho para cá eu trago assim com o coração muito aberto. Sei dos detalhes que vocês têm. É a minha esposa que ela não me deixa
mentir. Ela reforça tudo isso, que ela tem uma percepção ainda melhor do que a minha para essas questões. O lado feminino, né? O olho feminino. Nossa, né? então, Cathari, assim, eu estou muito satisfeito. Eu agradeço por tudo que vocês hoje me oferecem aos seus colaboradores, aos seus parceiros. Legal. Sabe? Que bom. Fantástico. Deixa eu te fazer uma pergunta, Sim. assim, né? Para a gente finalizar essa questão de terapia, né? Qual Sim. a dica que você daria para aquelas pessoas que se sentem preparadas para fazer essa transformação na vida? Que procurem terapias, procurem. Nós na Bright estamos aqui para poder auxiliar, assim, de acordo com a abertura que as pessoas nos proporcionam. Mas façam terapia, é importante. O momento que a gente está passando, com muitas transformações acontecendo na vida de todo mundo, em vários setores da vida de cada um. E às vezes fica difícil você carregar isso sozinho, sem um direcionamento. E a gente, na Bright Terapia, a gente faz isso. A gente faz esse acolhimento e direcionamento. Muito bom. E permite. Então, tem que fazer... É reconhecer que a gente precisa de ajuda, que a gente não é forte o tempo todo. E ser forte o tempo todo também não é boa, porque você carrega peso demais. Demais. Então, e às vezes desnecessariamente, né? Acumulando, como diz, tem uma amiga que ela fala, não acumule karmas que não sejam necessários. Não é isso? É. Porque às vezes a gente acumula muita coisa e podia estar relaxando, né? Relaxando. E aí eu... Márcio. Sim. Um presentinho, uma lembrancinha para vocês. Que lindo. É o nosso mimo aqui do Trulicast. Que essa florzinha, né, essa representação dessa flor prospere bastante, que os desejos de vocês sejam realizados, que a gente consiga, né, crescer mais essa parceria aqui, que seu trabalho cresça bastante. Te agradecer essa oportunidade de estar aqui, né? E falar sobre constelação familiar, que é uma coisa que para mim ainda mexe bastante comigo, né? Porque quando a gente fala de família e tudo mais, é sensível. Exatamente. Não que as outras não façam, não que a terapia floral não faça, mas quando fala de constelação familiar, a questão da família, a questão de onde você veio, e eu acho que a gente consegue levar a muitas pessoas isso também. Sim. Eu espero, né, que esse episódio tenha mostrado às pessoas mais uma técnica que seja importante para esse processo nosso terapêutico de crescimento, de transformação. Antes de finalizarmos, eu não vou deixar de fazer com você o ping-pong. Vamos lá. Tá preparado? Né? Olha, preparado? A gente tem que estar, né? Vamos lá. Vamos lá. Peraí, vamos lá. A família. Para mim é tudo. O Márcio profissional. É um cara disciplinado, é um cara que busca dar o seu melhor em tudo e faz tudo com muito amor. Bacana. O Márcio empreendedor. É um cara desbravador. Eu não tenho medo de tentar. E a minha esposa mesmo diz que quando eu quero uma coisa, eu chego lá, eu faço. Eu analiso tudo, busco as melhores maneiras de a gente alcançar aquele objetivo e estou sempre caminhando em frente. Bacana. Estudo para o Márcio. É tudo também. Eu estudo o tempo todo. Eu amo estudar. Eu vejo, às vezes eu estou lendo 2, 3 livros ao mesmo tempo. E aí o engraçado, Cathari, é que eu falo com minha esposa que tudo vai se concatenando. Eu falo, amor, mas eu vi isso aqui naquele livro, mas que tem uma abordagem aqui diferente. Aí você vê que, ainda que a abordagem seja diferente, tá tudo entrelaçado. Porque às vezes você não precisa ficar com um único, né? Não. É bom você pegar um, ler e tal, mas às vezes dá pra gente fazer isso, essa mesclada. Deus. É uma referência, assim. É algo que eu não consigo descrever com palavra, mas estou sempre conectado, sabe? Até porque eu venho do conceito, né, mais universalista, que nós somos centelhas divinas. Né? Esse amor, o fato da gente ter um corpo hoje, viver uma vida, existe algo maior. A gente precisa reconhecer isso, independente da religião. É uma referência, assim. Bacana. E um sonho que ainda não realizou? Na verdade,
Já realizou, né? Mas a gente vai realizar de novo, é ser pai novamente com a minha esposa. Isso é o que mais nós queremos. A Jade passou aqui rapidamente. Nós amamos a nossa filha, nós temos ela no nosso coração. E nós sabemos que daqui a pouco virão mais filhinhos pra gente, porque nós amamos criança. Eu amo criança. Ter uma criança é maravilhoso. Antes de finalizar, eu vou falar sobre isso, né? Sim. Assim, Flávia Peixoto foi a minha professora de Theta Healing. E ela é consteladora hoje também. Ela se formou em constelação e ela trabalha isso. E ela fala muito, né? Ela até entrou na questão, ela que me apresentou ao Minarras, né? Então essa história aí é todo mundo online, eu não conheço presencialmente. E foi muito interessante porque hoje a Flávia tem 3 filhos. Ela tem 4. Nossa. Porque ela aprendeu na constelação que o 4º filho que ela perdeu, Sim. né? Se eu não me engano, eu acho que é isso, se eu não estiver errada. Você. E é o que filho que está aqui, que teve Sim, também. Ela reconheceu. Isso é uma das coisas, por isso eu quis voltar. E isso eu falo porque ela coloca isso nas redes dela, então ela deixa isso muito aberto. Com relação a essa questão de você o que a gente falou do pertencimento, né? Da criança que passou, mas que pertence àquela família. Inclusive, eu e Vanessa, nós tivemos. Ela teve, antes da gente ter a Jade, ela teve um aborto espontâneo com 1 mês e 6 dias. E que a gente deu o nome de Maitê. E a gente reconhece. Ela não chegou a ver este mundo, mas ela teve o tempinho dela. Então a gente reconhece, agrega. Então, nós tivemos Maitê, nós tivemos Jade, e daqui a pouco teremos mais, né, meu amor? É isso aí. Em breve, se Deus quiser, isso aí está no caminho, né? Da maneira que tiver que vir. Está aí no caminho. Com certeza. Então, Márcio, se você quiser se despedir, se despeça aqui para o nosso público, que nós estamos chegando ao final do nosso episódio. Que pena, foi tão bom a conversa. Agradeço muito esse papo. É o que eu digo, assim, cada um que vem aqui, a vontade de ficar, de bater papo, de trazer alguma coisa, comer e continuar cada vez mais, porque é um bate-papo gostoso. Nossa, né? Muito gostoso, muito leve, que energia A gente perde até a noção do tempo. Do tempo, exatamente. Eu tenho que ficar controlando. Pois é, imagino. Né? Então, eu te agradeço muito o tempo de vocês aqui, por serem esse cliente, parceiro, bacana, que estão aqui conosco. Nós que agradecemos, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Quero dizer a todos vocês que foi uma honra poder compartilhar um pouquinho do nosso trabalho, de quem nós somos, de estar aqui na Truly Office, nesse parceiro assim que está sempre junto, fazendo de tudo o melhor para que nós tenhamos uma experiência, não só nós como profissionais, mas também os nossos clientes, uma experiência maravilhosa. Então, eu desejo a vocês aí uma boa tarde, um forte abraço e uma caminhada com buscas, com entendimento, com renovação, com cura. É isso. Que bom, obrigada, viu? Mais uma vez. Eu que agradeço. E para você que ficou conosco até aqui, agradecemos a sua presença. Nos siga nas redes sociais, siga as redes sociais do nosso cliente. Aqui no YouTube, faça sua inscrição, ative o sininho e vem com a Truly Office você também. Foi? Foi muito legal. Que bom. É legal esse negócio de podcast. É muito bom, né, amor?